Meus amados irmãos, na paz do Senhor Jesus, quero deixar aqui um versículo da parte de Deus, da palavra do Senhor, que se encontra lá em Atos, capítulo de número 3, versículo de número 1, que diz: Pedro e João subia junto ao templo à hora da oração à nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas, que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Irmão, eu olhando para esse texto, eu começo a imaginar para os dias de hoje, né? Que eu imagino que nós olhamos para o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós vemos uma narrativa de Jesus, do capítulo 1 ao versículo de número 8, que o próprio Cristo ele nos diz: Mas receberei a virtude do Espírito Santo que virá sobre vós. E eu me pego me dizendo que nós não podemos fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é poder, o qual Cristo nos deixou para nos fortalecer nas obras, qual Jesus nos deixou para continuarmos. E quando eu olho para o capítulo 2, é a descida do Espírito Santo. Porque sem o poder do Espírito Santo, não tem como nós fazermos obra. Porque se nós fizermos a obra de Deus sem o Espírito Santo, nós vamos acabar se quebrando, nós vamos acabar deixando as coisas nos levar. Mais uma coisa eu quero te dizer no capítulo 3. Nós vemos no capítulo 3 os primeiros milagres que os discípulos de Jesus começaram a realizar sobre ele. Por quê? Porque o Espírito Santo habitava em vós. E no capítulo 3, nós vemos essa narrativa. Ele, Pedro e João, vão subindo ao templo, porque era a hora que eles gostavam de orar, e eles subiam ao templo. Só que me chama a atenção é que nós vemos ali um homem debilitado, né, há 40 anos, já estava naquela situação. Só que esse homem era trazido todos os dias para a porta do templo, para fazer o quê? Pedir esmolas. Mas eu fico me perguntando, esse homem há tanto tempo, esse homem estava ali naquela porta daquele templo, precisando de uma ajuda, que o ajudasse, pedindo esmola, para que viesse sobreviver. Só que o antídoto das pessoas que passavam com frente ao templo, não tinha. A única coisa que ele tinha era dinheiro, era uma esmola. Então a solução para o problema daquele homem nunca acabava. Ele era movimentado por pessoas, sempre trazia ele à porta do templo para continuar na mesma vida, no mesmo estado. Porque muitas das vezes tem pessoas que têm algo para te dar, mas ele não tem a forma, o antídoto para que você seja liberto daquilo que você realmente precisa. E esse homem precisava de ajuda. Só que quando Pedro e João vêm vindo subindo, ele flita os olhos diante dos dois. Talvez eu fico me perguntando, quando ele olha para Pedro e João, ele diz em seu pensamento: ali vem mais dois e eu vou pedir uma esmola para ele. Só que Pedro, quando chega próximo dele, ele estende a mão e pede esmola para Pedro e João. Só que João e Pedro vão olhar para ele. Aí ele diz: dá-me uma esmola. Pedro olhando a situação dele:
Eu acho que ele se comoveu como Cristo se comovia, vendo a situação dos seus filhos daquele jeito. E Pedro sabia que a necessidade daquele homem não era moeda, não era ouro nem prata, mas sim a libertação, a cura. E Pedro tinha a solução. Se você sabe que você tem o Espírito Santo, você tem a solução para alguém. E o Espírito Santo de Deus te convida a fazer a obra. Não aquilo que as pessoas precisam e necessitam, mas aquilo que o Espírito Santo te conduz a fazer. Então seja cheio do poder de Deus, seja cheio do poder do Espírito Santo para ajudar alguém. Não fisicamente, mas espiritualmente. Aquilo que você está sendo comovido a fazer, a vontade de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós temos que se encher todos os dias do poder de Deus, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. E aqui Pedro, olhando para ele, diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, o que aqui Pedro tinha? Pedro estava cheio do Espírito Santo, estava cheio do poder de Deus, para transferir para alguém. Nós temos que andar cheio do Espírito Santo. Nós temos que andar transbordando do Espírito Santo. Para quê? Para que nós possamos transbordar para outra pessoa que está precisando, que está angustiada ou até depressivo. Nós temos que andar cheio do Espírito Santo de Deus para ajudar alguém. E Pedro olhando para ele e disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. E assim ele se pôs de pé. Pedro e João segurou para que ele possa se firmar. Ei, ajude alguém a caminhar, levante alguém. Você está sendo conduzido pelo Espírito Santo para ajudar alguém. Seja cheio do Espírito Santo para ajudar alguém. E este homem se levantou e ele saiu glorificando a Deus. Ele saiu dando glória a Deus por algo extraordinário da parte de Deus aconteceu. E o povo começaram a ficar assombro daquilo que aconteceu. Mas ali não foi o homem quem fez, mas foi o poder de Deus que estava sobre a vida daqueles homens. Então Deus nesta tarde quer te alertar. Seja cheio do Espírito Santo. Seja conduzido pelo Espírito Santo. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, você não vai murmurar. Você não vai gaguejar, não. Porque o Espírito Santo habita em vós. E você está sendo cheio do Espírito Santo de Deus para fazer a obra maravilhosa, qual Ele nos escolheu. Ele te chamou para essa grande obra. Porque Ele diz: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Mas o pouco que Ele tem, Ele conta com você. Não seja covarde. Se levanta. Faça a obra com maravilhas. Ore a Deus, porque Deus Ele vai te conduzir ao caminho certo. Não desista da caminhada. Não desista de Jesus, porque Jesus te ama. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com essa palavra em nome de Jesus.